Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Porto Belo Grupo para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.portobello.com.br. A apresentação também está disponível para download. To hear the audio in English, please click on Interpretation and select English. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. A apresentação será realizada em português, com tradução simultânea para o inglês. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Porto Belo Grupo e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. John Suzuki, diretor-presidente, e a Sra. Rosângela Sutil, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. John Suzuki, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. John, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2024. Vamos iniciar com uma contextualização de mercado que será compartilhada pela Rosângela. Em seguida, abordaremos o desempenho operacional e financeiro do Porto Belo Grupo, além de analisar os resultados de cada uma de nossas unidades, que apresentaram um crescimento consistente nos resultados operacionais. Na sequência, eu retorno para falar um pouco sobre os projetos estratégicos e as perspectivas para 2025, finalizando com uma sessão de perguntas e respostas. Rosângela, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. É um prazer apresentar os resultados do quarto trimestre e fechamento do ano de 2024 a vocês. Para começarmos, vamos analisar o desempenho do mercado brasileiro nesse período. De acordo com os dados da Anfacer, o volume de vendas no mercado de revestimentos cerâmicos apresentou um crescimento de 0,6% no quarto trimestre em relação ao quarto trimestre de 2023, encerrando o ano com crescimento de 3,9% em 2024, comparando a 2023. Enquanto isso, observamos que o desempenho do Porto Belo Grupo foi superior ao do mercado, assim como ocorreu ao longo do ano de 2024. No quarto trimestre de 2024, a companhia alcançou um crescimento de 12,4% em relação ao quarto trimestre de 2023. E no acumulado do ano, o crescimento foi de 17,6% comparado a 2023. Essa performance, diante de um cenário de mercado mais desafiador, resultou em ganho de market share para todas as unidades de negócios da companhia. Nos Estados Unidos, o mercado de revestimentos cerâmicos enfrentou desafios significativos. Dados do terceiro trimestre de 2024, divulgados pelo TCNA, indicam uma retração de aproximadamente 10% no consumo em relação ao mesmo período de 2023 e uma queda de 8,3% no acumulado do ano de 2024 em comparação com o ano de 2023. O setor de construção civil nos Estados Unidos segue abaixo da média histórica, mas já começamos a observar sinais de retomada, especialmente com a recuperação do Housing Starts em dezembro de 2024. Apesar desse cenário adverso, a Porto Belo América avançou significativamente, com crescimento de 57% no quarto trimestre em relação ao quarto trimestre de 2023 em suas receitas em dólares. A unidade, com produção nacional de revestimentos cerâmicos nos Estados Unidos, segue consolidando a presença nesse mercado estratégico para o Porto Belo Grupo. Passando agora para os resultados econômico-financeiros.
O Porto Belo Grupo apresentou um crescimento de 13,6% na receita líquida do quarto trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023, totalizando R$ 662 milhões no trimestre e 2,4 bilhões no acumulado do ano, ou um avanço de 9,9% em relação a 2023. Todas as unidades de negócios registraram crescimento no trimestre. Porto Belo América cresceu 48,3% no quarto trimestre de 2024 e 30,8% no ano de 2024. A Pointer avançou 29,9% no quarto trimestre de 2024 e 28,5% no ano de 2024. Porto Belo Shop, nosso varejo especializado, teve crescimento de 13,8% no quarto trimestre de 2024 e atingiu 8,6% de crescimento no ano. Porto Belo, a nossa unidade produtiva com alguns canais de vendas como revenda, canal de engenharia e exportação, cresceu 3,8% no quarto trimestre de 2024 e atingiu 4,8% de crescimento no ano de 2024. Em termos de geografia, a participação das receitas em moeda forte subiu para 22,3% no acumulado do ano, reforçando nossa estratégia de internacionalização. No quarto trimestre de 2024, a companhia realizou uma otimização operacional voltada para a eficiência das unidades de negócios do grupo, garantindo uma base mais sólida para o crescimento. A otimização operacional gerou impactos não recorrentes nas seguintes rúbricas dos resultados do quarto trimestre de 2024. Lucro bruto, impacto no valor de R$ 28,2 milhões, decorrentes do ajuste de inventário gerados por custos de produção da fase de ramp-up da fábrica na unidade Porto Belo América. Despesas operacionais, impacto no valor de R$ 16,9 milhões, decorrentes principalmente de despesas de rescisões de pessoas para maior eficiência no grupo. EBITDA e lucro líquido, impacto total no valor de R$ 45 milhões. Com a otimização, a companhia segue fortalecida para capturar eficiência e rentabilidade, mantendo sua posição de destaque no mercado e avançando em sua estratégia de longo prazo. Apresentamos a seguir os dados pro forma, considerando os efeitos da otimização. O lucro bruto pro forma foi de R$ 229 milhões no quarto trimestre de 2024, com margem bruta de 36,3%. No ano, atingimos R$ 894 milhões e um crescimento de 45% em relação a 2023. As operações no Brasil sustentaram a margem bruta consolidada, reforçando a resiliência do negócio. As despesas operacionais pro forma totalizaram R$ 195 milhões no quarto trimestre de 2024, representando 31% da receita líquida. No consolidado do ano, somaram R$ 718 milhões, 29,8% da receita líquida, refletindo nosso foco contínuo em eficiência operacional. O EBITDA pro forma foi de R$ 82 milhões no quarto trimestre, com margem de 13,1%, um crescimento de 26,2% em relação ao quarto trimestre de 2023. No ano, o EBITDA pro forma atingiu R$ 358,6 milhões, com margem de 14,9%. Encerramos o quarto trimestre com prejuízo líquido pro forma de R$ 27,3 milhões, especialmente impactados com as altas taxas de juros, despesas financeiras e variação cambial. Um capital de giro de R$ 199 milhões no quarto trimestre de 2024, com redução contínua do ciclo de conversão de caixa via otimização de estoques, negociações em prazos de clientes e fornecedores, gerando o fortalecimento da liquidez operacional.
O grupo gerou fluxo de caixa livre de 45 milhões de reais em 2024, um aumento de aproximadamente 110 milhões de reais em relação a 2023. A capacidade de gerar caixa livre nas operações maduras da companhia reforçam o crescimento operacional e a disciplina financeira dos negócios. Os investimentos totalizaram 138 milhões em 2024, uma redução de 61,8% em relação a 2023. Lembrando que nos anos de 2022 e 2023, a companhia realizou investimentos importantes na sua estratégia de expansão da Portobello América e nas lojas da Portobello Shop. Enquanto que, em 2024, priorizou apenas os investimentos de manutenção e inovações tecnológicas essenciais para a continuidade do modelo de negócios. Dessa forma, encerramos o ano de 2024 com dívida líquida de aproximadamente R$ 1 bilhão e um nível de alavancagem pro forma de 2,8 vezes Net Debt EBITDA, e dessa forma, mantendo o compromisso de desalavancagem gradativa ao longo do ano. Passo agora a palavra para o John, novamente, falar um pouco sobre os nossos projetos estratégicos. Obrigado, Rosângela. Bom, pessoal, conforme apresentado pela Rosângela, em 2024, continuamos a crescer em todos os nossos negócios, superando o mercado e ganhando market share. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o ano foi desafiador, mas com muita resiliência, capacidade de adaptação e foco nas prioridades estratégicas, conseguimos performar bem e avançar em nossa estratégia. Falando sobre nossa operação dos Estados Unidos, que é um dos nossos pilares estratégicos e obteve importantes avanços em 2024. A unidade está se aproximando das principais premissas do business plan, incluindo do custo, e atingiu no final do ano o break-even de EBITDA recorrente da operação. Nossa receita líquida em dólar cresceu 57% no quarto trimestre comparado ao mesmo período do ano passado, sendo que 35% no canal de distribuição. A produção atingiu 3 milhões de metros quadrados em 2024, atingindo 85% da capacidade utilizada, com estabilidade e qualidade na produção. Totalizamos 8 lançamentos produzidos na fábrica da PBA e 4 novos lançamentos na linha de Special Pieces. Bom, falando um pouco sobre as nossas perspectivas para o ano de 2025. Temos grandes desafios. Na Portobello América, o desafio prioritário deixa de ser a estabilização da fábrica e passa a ser vendas, principalmente na melhoria de mix de produtos e canais, ganhando market share no mercado norte-americano. Será um ano de colher frutos, com resultados já rodando acima do break-even, sem novos investimentos. Na Portobello Shop, continuaremos nossa expansão via lojas próprias e franquias, com maturação do canal B2B para fortalecer o crescimento. É um negócio que ainda apresenta potencial de crescimento, seja pelo crescimento da rede, diversificação de canais e produtos, ou pela eficiência impulsionada pela transformação digital. Nossa expectativa com os lançamentos de produtos é também muito positiva, considerando o sucesso obtido na recente Revestir. Na unidade Portobello, que iniciou 2025 com grandes desafios e sendo fortemente impactado pelas chuvas de janeiro aqui em Santa Catarina, vamos continuar com crescimento em todos os canais, avanço na internacionalização e aumentando o nosso market share. É uma unidade que vem demonstrando uma boa resiliência e capacidade de adaptação, apesar de enfrentar um cenário mais desafiador no canal da revenda. Já os canais de engenharia e exportação devem continuar a crescer neste ano. Aqui também temos expectativas positivas com relação aos lançamentos de produtos. Na Pointer, estamos consolidando uma virada estratégica muito importante, com novo posicionamento e competitividade da unidade. Devemos continuar a assistir um forte crescimento de vendas, com melhor rentabilidade, dado o nível de ocupação da fábrica e redução nos custos. Rosângela,
Vamos comentar um pouquinho mais sobre as perspectivas do ponto de vista financeiro? Vamos lá. Do ponto de vista econômico-financeiro, nossa expectativa é a continuidade da entrega da estratégia de negócios, capturando o crescimento nos investimentos já realizados nos últimos anos e atuando com disciplina e produtividade na gestão de custos e despesas, visando aumentar o nosso resultado operacional e geração de caixa da companhia. Os investimentos seguem em níveis adequados para manter a qualidade, a entrega de produtos, inovação e a atualização tecnológica apenas. No que diz respeito à alavancagem, seguimos com o compromisso de redução da alavancagem e reperfilamento da dívida, com alongamento e redução dos custos destas. Focaremos especialmente na geração de caixa, impulsionada pela produtividade operacional, eficiência de capital de giro e realizando apenas os investimentos de sustentação. Muito obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta por áudio, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando no botão abaixar a mão. As perguntas também podem ser realizadas por escrito na opção Q&A. A primeira pergunta vem de Daniel Chaves. Boa tarde, pessoal. Qual o argumento para a queda no mercado americano? Estou entendendo que a pergunta se refere ao mercado, né, de revestimento de cerâmica nos Estados Unidos. O mercado de revestimento de cerâmica nos Estados Unidos está sofrendo com os efeitos que a gente está vendo não só nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil e em várias outras partes do mundo de elevação da taxa de juros, né? Já por sua vez consequência das pressões inflacionárias, né? O mercado americano realmente sente, porque é um mercado imobiliário bastante dependente de financiamento, né? O leasing imobiliário deles, né? Que tem prazos bastante longos e não só os juros de curto prazo, mas a curva longa de juros também subiu muito. Isso tem pressionado bastante, né? As parcelas dos leasings para a construção de novas casas ou reformas e assim por diante, tá? Esse é o principal efeito que a gente tem sentido. Nós sentimos isso em todos os canais, desde os home centers até os distribuidores, tá? A gente consegue acompanhar, inclusive, na divulgação de resultado desses grandes players, né? A gente tem alguns grandes players que divulgam resultado e que vem em linha com o que a gente está observando aí nos indicadores de mercado. Então, é muito esse efeito da taxa de juros. Acho que vale complementar aqui a resposta, falando um pouco da estrutura do mercado americano, né? O mercado americano ele é servido em 30% por produção local, 70% por importação, né? E muitas dessas oscilações, até nesses últimos trimestres a gente não tem sentido exatamente dessa maneira, mas estruturalmente essas oscilações de mercado são absorvidas muito mais pelos importados do que pela produção local, né? Nesse momento, inclusive, até pela mudança de governo que a gente está observando nos Estados Unidos, né, a gente está vendo um cenário de fortalecimento dos produtores locais, né? Até para aqueles que, como nós, né, importa produtos, né, o fato da gente ter uma presença com produção, com fábrica nos Estados Unidos, realmente nos coloca numa posição de vantagem, de uma posição realmente que nos cria uma perspectiva bem mais positiva para os Estados Unidos, apesar desse cenário aí que os indicadores mostram. A próxima pergunta também vem de Daniel Chaves, da GTI Investimentos. Se puderem falar um pouco mais sobre os ajustes do quarto trimestre, abrindo um pouco mais as linhas que impactaram?
Se puderem também comentar por que nos outros TRIs não houve ajustes, uma vez que a rampagem da planta dos Estados Unidos já acontece desde 2023. Olá, Daniel, tudo bem? Falar primeiro do aonde as linhas que impactaram. Uma das linhas é o ajuste de inventário, ajuste de estoques. Ao longo do ano de 2024, a gente vem falando desde o início do ano do processo de evolução do ramp-up da fábrica dos Estados Unidos, onde no início passou por uma fase de custos unitários mais altos, custos de produção mais altos, pelos motivos descritos lá no passado, tanto relacionados a atingir o nível de qualidade desejado, quanto ao volume desejado de produção no processo produtivo. Então, nós carregamos ao longo do ano até chegar no nível do custo médio esperado pelo business plan, mas aqui no final do ano de 2024, um estoque com custo médio mais alto. E aí, no final do ano, tomamos a decisão de provisionar esses estoques com custo médio mais alto para garantir que, ao longo de 2025, nós vamos capturar resultados mais consistentes e, podemos dizer, limpos, levando em consideração o processo produtivo atual, que já está mais maduro do ponto de vista de qualificação e quantificação dele, tá? Esse é um efeito. O outro efeito na linha de despesas, especialmente na linha de despesas com pessoal, está relacionado a processos rescisórios. Nós fizemos uma reavaliação do quadro, olhando para produtividade e eficiência. Novamente, decidimos fazer o one time para garantir que a gente entra o ano de 2025 com o OPEX ainda mais enxuto e mais eficiente para a evolução dos resultados e também geração do caixa durante o ano de 2025. Tem uma segunda pergunta, se puder repetir, por favor. Daniel pediu para comentar por que nos outros TRIs não houve ajustes, uma vez que a rampagem da planta dos Estados Unidos já acontece desde 2023. Acho que durante a resposta, de alguma forma, eu enderecei, mas até para reforçar, durante a evolução do ano, nos demais trimestres, então nós estávamos perseguindo atingir esse ponto de qualidade que nos traria um custo médio unitário mais adequado com o padrão esperado e também girando esse estoque na medida que estávamos realizando os volumes de venda. Por isso que no final do ano nós entendemos que era um momento oportuno de fazer essa adequação para entrar o 25 com uma base mais clean e mais robusta de geração de margem bruta lá nas vendas da Portobello América. A próxima pergunta vem de Tiago Nascimento. Boa tarde. Gostaria de saber qual a margem EBITDA esperam para a PBA e a Pointer. Eu vou pedir desculpas para o Thiago, mas a gente abre o resultado das unidades até o nível de lucro bruto no release. Então, porque o que acontece é que, abaixo do lucro bruto, algumas despesas são diretas, outras despesas passam por rateios, e aí, dessa forma, a gente prefere não abrir. Mas deixa eu complementar aqui. A gente evita dar guidance aqui, né? Faz parte da nossa política, mas eu acho que vale valorizar um ponto que a gente comentou na nossa apresentação do break-even da Portobello América, né? É um ponto bastante importante no nosso projeto. Quando a gente fala de break-even, é break-even de EBITDA, embora a gente não divulgue até o nível de EBITDA. Então, a gente já está operando com um EBITDA positivo na Portobello América. A gente está falando de uma fábrica que está rodando há 1 ano e meio, greenfield, né? Então, é natural esse ramp-up da fábrica. Eu diria até um pouco mais lento do que nós gostaríamos, mas de certa maneira dentro do que é a normalidade no projeto dessa magnitude, né? E obviamente que não é o patamar que a gente está esperando do projeto, né? Nós só ultrapassamos esse ponto do break-even. Agora a gente ainda espera atingir resultados ainda maiores. Posso também comentar que estruturalmente o mercado americano é um mercado que opera com margens superiores, seja de margem bruta ou seja de margem EBITDA
tá? Quando a gente compara com o Brasil, tá? Então, nossa expectativa é bastante positiva nesse sentido. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou enviar por texto através do ícone de Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem de Thaís Malerman, do Itaú Asset. Boa tarde. Gostaria de saber o quanto de investimento a companhia espera fazer nesse ano e no ano de 2026. Quanto desse CAPEX seria para manutenção? Deixa eu comentar novamente, a gente não tem dado guidance, a gente vinha dando guidance de CAPEX, mas acho que a gente pode qualificar um pouco. E obrigado pela participação, Thaís. Deixa eu começar comentando que o tema de alavancagem, tá, é um tema importante para a gente, né? Então, esse é um guia bastante importante e a gente comentou aí nas perspectivas do nosso compromisso de ir desalavancando a companhia. Já atingimos um patamar mais saudável, né, abaixo de 3 vezes, mas ainda assim é um tema bastante importante para a gente ir desalavancando a companhia ao longo desse ano, tá? Isso significa ser mais comedido nos investimentos, né? Ano passado nós já fomos mais comedidos, fizemos um pouco mais de 130 milhões de reais de CAPEX, quando a gente vinha de patamares bem superiores nos anos anteriores, natural, porque a gente realmente vinha num ciclo de investimentos, tá? Não devemos fazer um CAPEX muito diferente do que nós fizemos no ano passado, tá? E 26 vai ser muito função desse movimento que a gente está fazendo de desalavancagem, tá? Vocês sabem, a nossa estratégia ainda é uma estratégia de crescimento, em especial nos Estados Unidos, mas aqui também no Brasil, seja na expansão dos nossos negócios, das nossas lojas, nos investimentos em digital, mas a nossa prioridade nesse momento é desalavancar a companhia, né? Então, 2026, já posso dizer que a gente não deve dar grandes passos de investimentos, mas o patamar vai ser muito em função do nível de alavancagem que a gente conseguir alcançar no final desse ano. Eu gostaria só de adicionar na parte do CAPEX, para lembrar que o CAPEX que a gente divulga ele é o CAPEX financeiro, ou seja, ele está relacionado a desembolso de caixa no período. E o nosso CAPEX aqui reportado e o que a gente espera, como o Joe comentou, para esse ano e para o próximo ano, tem uma boa parcela dele, em torno de 50%, que já é comprometido com o pagamento da aquisição dos equipamentos da Portobello América. E aí a outra diferença ela está relacionada principalmente à evolução da manutenção necessária. A próxima pergunta vem de André Prates. Pela fala do John, na parte de desafios para 2025, podemos esperar recuperação de margem bruta na operação americana? André, essa é a direção que a gente está perseguindo, né? Veja, tem um efeito que a gente já vem observando dentro das nossas operações, que eu até comentei, né? Que é virar essa página da estabilização da fábrica, né? Estabilização da fábrica, entenda-se menores custos, né? Custos mais adequados, custos mais próximos daquilo que a gente previa no nosso business plan, que a gente realmente está alcançando. Só isso já vai proporcionar margens brutas melhores, tá? Mas também eu comento lá que a gente também tem um desafio que é a nova página, vamos dizer assim, que é a melhoria do mix, né? A gente ainda tem um caminho longo para a gente percorrer de melhoria de mix, seja o mix do forno principal, da linha principal, né, que a gente chama de field tile, buscando produtos de maiores formatos, com melhores acabamentos, melhor design, mas também a gente ainda tem um ramp-up bastante importante da linha de Special Pieces, que é uma linha de menor volume de produção, mas de alto valor agregado, tá? A gente está falando de produtos que vão ter um preço médio que vai ser o dobro, o triplo, muitas vezes até mais do que isso, comparado ao preço médio de field tile, tá? Então, a gente ainda tem
é um desafio de mix, e mix também tem impacto direto na margem bruta, né? Então, a gente vai ver, sim, ao longo de 2025, uma expansão da margem bruta, consequentemente, da margem EBITDA, que vocês não enxergam, mas é o que impacta no final do dia no nosso EBITDA consolidado. A próxima pergunta vem de Fábio M. Na Portobello América, vemos a capacidade de produção em 85% e a operação chegou no break-even. Quando devemos perceber margens mais positivas? Apenas quando a próxima etapa de expansão da fábrica for concluída? Qual a margem EBITDA esperada para a operação nos Estados Unidos? Fábio, acho que está conectado com a pergunta do André, né? Mas acho que vale explorar um pouquinho mais, porque você menciona a terceira linha, né? A segunda linha de field tiles, que a gente já tem previsto dentro do nosso plano. A gente não depende disso para melhorar a margem atual, né? A linha que eu falei na pergunta anterior, depende muito mais da gente ainda buscar um pouco mais de otimização de custos, mas principalmente de nós melhorarmos o mix de canais e produtos, tá? A entrada de um novo forno, naturalmente, ele dilui custos fixos da fábrica, tá? E também nos dá mais flexibilidade em termos de portfólio, tá? Nós conseguiríamos enobrecer ainda mais o mix, tá? Então, sim, a gente, com um novo forno, a gente teria um potencial de margem ainda maior, mas 2025 não depende disso, tá? A ampliação de margens vem somente com a configuração fabril que nós temos hoje. O segundo forno, aliás, a gente tem previsto para 2026, tá? Mas também esse cronograma é muito função da primeira pergunta, ou da segunda pergunta que a Thaís fez, né? Do tema de alavancagem, né? Nossa prioridade nesse momento é realmente a gente reduzir a alavancagem do grupo, e aí sim a gente está numa situação que a gente consegue retomar nossos investimentos. Tá? Próxima pergunta vem de Tiago Nascimento. Possuem alguma expectativa para o desfecho do estudo antidumping da cerâmica indiana nos Estados Unidos? Tem alguma nova expectativa e condicionante para iniciar o terceiro forno na PBA, desculpa. Gostaria de saber também sobre como esperam fazer frente às amortizações de 400 milhões na dívida em 2025. Oi, Tiago. Eu vou responder a primeira parte, vou deixar a Rosângela tratar da segunda parte, das captações. Eu acabei de comentar, né? O forno, a gente tem no nosso cronograma nesse momento a entrada do forno adicional em 2026. Nesse momento, mais provável no segundo semestre de 2026, mas vai ser muito função dessa prioridade na redução de nível de alavancagem, que a gente está bastante confiante nisso, tá? Porque se vocês observarem a evolução dos nossos resultados, né? A gente fecha o ano de 2024 com um crescimento bastante significativo, em especial um crescimento vindo da Portobello América, né? Da Pointer também, que fez uma virada de negócios ao longo de 2024 bastante importante, né? Também é uma contribuição, apesar do porte da Pointer, uma contribuição importante, né? Então, a gente vai ver a evolução do negócio, da margem, ao longo de 2025 por conta disso e, consequentemente, as alavancagens da companhia. Uma primeira pergunta ali eu perdi, ele falou da fábrica e... do antidumping. Obrigado. Sobre antidumping, Tiago, o processo está em curso, né? A nossa associação do setor lá nos Estados Unidos está bastante atuante nesse processo, tá? Ainda está em curso o processo de investigação e ainda é muito difícil prever o resultado disso, tá? Obviamente que o processo foi aberto e foi aceito porque existem fundamentos para que tenha sido aberta a investigação, tá? Talvez tenha alguma influência aí agora do novo governo, né?
que vem com um viés mais forte de tarifas nas importações, né? A gente tem observado isso, bastante incertezas no ar, mas também a gente tem observado claramente essa tendência. Mas tecnicamente ainda é bastante difícil dizer. É um fato bastante importante, né? Porque a representatividade do porcelanato chinês nas importações dos Estados Unidos realmente tem sido importante. Cresceu muito no primeiro semestre, tá? Já no segundo semestre a gente até observou um pequeno recuo das importações do porcelanato indiano em termos de share, né? do importado, tá? Mas ainda num volume importante, tá? A gente vai continuar observando para ver o que vai ser o desfecho e o impacto no nosso resultado. Pedir para a Rosângela complementar aí com a pergunta da dívida. Né? Sobre as amortizações, Fábio, a gente tem ações bem estruturadas e muito consistentes aqui em evolução em relação a um liability management, que teremos novidades para o mercado num curtíssimo prazo já de algumas dessas ações, que vem com o objetivo de endereçar tanto a amortização do ano de 2025, mas a gente também já está endereçando algumas do ano de 2026 também, com o objetivo de tirar do curto para levar para o longo prazo o endividamento, adicional à continuidade dessa geração consistente de resultados operacionais e fortalecimento da nossa geração de caixa nas nossas estruturas, seja de capital de giro, seja na contenção da necessidade de investimento de CAPEX. Lembrando mais uma vez que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou enviar por texto através do ícone de Q&A. A próxima pergunta vem de Daniel Chaves, da GTI. Todos os ajustes vieram da PBA, correto? Oi, Daniel. Na verdade, vieram da PBA todos os ajustes relacionados ao lucro bruto, que são os ajustes de estoques. A parte de despesas com rescisões, ela é referente a um trabalho realizado no grupo todo, em todas as áreas da companhia. A próxima pergunta vem de Renato Cubo. Boa tarde. A empresa tem ganho market share, o que é positivo. Mas, de forma geral, a estrutura de passivos não está pesada e cara para a estrutura de ativos da empresa? Há a possibilidade de uma nova emissão de ações? Obrigado. Renato, de fato, a gente tem valorizado, né, esse crescimento ganho de market share, né, e tem sido bastante importante em todos os negócios. E a compatibilidade da dívida, ela tem um pouco dois fatores, né? Tem um fator que é o momento da companhia, né? Obviamente que não foi feito, a gente não enxergava o cenário como se desdobrou agora, mas fato é que a gente vem num momento de importantes investimentos, né? E que a gente ainda não está colhendo todos os frutos desse investimento e tem um desbalanceamento por conta dessa fase. Talvez a gente esteja até, né, exatamente na fase mais crítica, né? Que é quando a gente completou todos os investimentos e agora a gente começa a ter o break-even da operação dos Estados Unidos, né? Então, realmente, essas coisas não vêm na mesma velocidade, tá? A gente não esperava esse nível de taxa de juros, né, que a gente tá vivendo quando a gente fez os investimentos, o que torna essa conta mais pesada, né? E vocês estão vendo aí o quanto que despesas financeiras realmente tem afetado o nosso resultado, tá? Sim, a gente tem um desafio de melhoria de perfil, a gente também menciona isso em perspectivas, né? A gente precisa melhorar o perfil dessa dívida, a gente está trabalhando, algumas das operações que a Rosângela comentou já vão nessa linha, no sentido de a gente aumentar o duration, né, da nossa dívida e custo também da nossa dívida, tá? Então, esse é um trabalho em curso, que, sem sombra de dúvida, é um ponto que a gente tem que atacar. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. John Suzuki para que faça as considerações finais da companhia. Bom, eu quero agradecer a todos vocês. Só alguns comentários adicionais. Queria reforçar o ponto da Portobello América, que realmente é
um momento importante, quando a gente atinge o break-even, a gente começa a assistir uma contribuição positiva da operação no nosso resultado. Isso é uma mudança bastante importante no nosso resultado, porque a gente vem de um ano que a gente trouxe um resultado negativo dos Estados Unidos, a gente vai passar a assistir 2025 com uma contribuição positiva, e isso faz uma diferença muito grande, seja no olhar de EBITDA, seja no olhar de lucro, né? A gente reforçou isso ao longo da apresentação toda, essa capacidade de adaptação da companhia para passar por esses momentos que a gente realmente ainda tem o desafio de se alavancar a companhia, buscar essas captações que a gente precisa buscar ao longo desse ano e buscar resultado operacional, fluxo de caixa livre. Vocês viram, a gente não apresentava até então fluxo de caixa livre, a gente passa a colocar esse indicador como um dos principais indicadores da companhia, já era internamente, mas a gente traz aqui para o mercado para a gente compartilhar esses resultados, para passar realmente essa mensagem da prioridade que a gente está dando para esses temas, mas sem perder de vista a nossa estratégia, né? Todos esses diferenciais competitivos, né? Seja do varejo integrado, que falamos pouco hoje, mas também da internacionalização, né? São estratégias bem importantes que vêm gerando valor, vieram gerando valor ao longo da história da companhia, né? E que a gente ainda acredita muito e a gente vai perseguir. Passamos por esse momento, mas o norte ainda é bastante claro para a gente, e era importante compartilhar isso com vocês. Agradeço a participação de todos e nos vemos no próximo trimestre. A videoconferência do Porto Belo Grupo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.